tudo bem? Bem-vindo ao canal Supera para mais uma aula da playlist de campo elétrico. Dessa vez é a aula número 5. Nessa aula número 5 nós temos o objetivo de entender a representação do campo elétrico e a força elétrica em uma carga pontiforme, ok? Então, antes de iniciar, dá uma curtida aí para dar uma força no canal e divulgar mais esse trabalho. Vamos aqui comigo, ó. Força elétrica, aqui as equações para a gente ter relembrar. A força elétrica pode ser calculada por F é igual a K, que é a constante de Coulomb, vezes Q1, o módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2, dividido por distância ao quadrado. Lembrando para você que distância é dada em metros. Se vier em outra unidade de medida, você vai ter que transformar. Já o campo elétrico pode ser calculado pela seguinte equação. O campo elétrico vai ser igual a força elétrica dividido pela carga Qzinho. Então, guarda essas informações e aí vem para cá agora. Representação. Nós temos aqui duas cargas pontiformes, supondo que essas cargas estejam localizadas no vácuo. Então, eu vou ter uma carga Qzão, essa carga é positiva, e aí lembrando que a carga Qzão ela é uma carga fonte. Eu expliquei isso aí com detalhe lá na videoaula 2. A carga fonte, ela é uma carga que não se move. A carga Qzinho, ela é uma carga negativa. Pode ser negativa e pode ser positiva. Eu estou usando aqui como ela sendo negativa. Essa carga Qzinho, ela é uma carga de prova, que eu vou colocar ela em uma região em volta de uma carga fonte, para mensurar a intensidade do campo elétrico. Então, essa carga de prova aqui, ela tem um valor, uma carga negativa, que no caso vai ser Qzinho. Essa carga ela pode se movimentar. Essa carga pode se deslocar e essa carga Qzão, que é a carga fonte, não pode, ela vai ficar fixa, ok? Então, vamos fazer aqui uma representação e uma analogia. Primeiro, o que vai acontecer entre elas? Se elas estão interagindo, o que vai acontecer entre elas? Vai acontecer uma aproximação, porque entre elas vai existir uma força elétrica. Uma força elétrica. E essa força elétrica vai ser uma força elétrica de atração. Atração porque eu tenho uma carga positiva e eu tenho uma carga negativa. Sinais contrários se atraem. Então, representação. Vamos representar o vetor força elétrica. O vetor força elétrica, professor, aonde? Quem é que vai se mover? Quem se move é Qzinho. Então, o vetor força elétrica em Qzinho. Isso é a representação do vetor força elétrica. Por que tem que ser assim? Primeiro, positivo, negativo, atração. Esse vetor é de atração. Se fosse um vetor de repulsão, aí seria para esse lado aqui, ó. Seria subindo, de afastamento. Então, esse é o vetor força elétrica que vai representar uma força de atração entre Qzão e Qzinho. Fiz a primeira representação do vetor força elétrica. Segunda representação agora é do campo elétrico. O campo elétrico, lembrando a você que quando a carga é positiva o campo sai, quando a carga é negativa o campo entra. Aí eu expliquei com detalhe na aula 3. Então, neste caso aqui, ó, eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Qual é o campo elétrico que eu vou representar? O campo entrando na carga ou saindo da carga? Lembrem que a carga fonte é que vai fornecer o campo. Então, a nossa representação, nessa situação, sempre vai ser de Qzão, que representa a carga fonte. Então, vendo aqui, Qzão ele é um campo elétrico, ele vai gerar um campo elétrico positivo, ou seja, de afastamento da carga. Se vai afastar da carga, isso quer dizer que o campo elétrico gerado aqui, ó, vai ser um campo elétrico saindo. Ó, um campo elétrico saindo. A seta está na diagonal para cima, isso quer dizer que esse campo elétrico ele sai da carga. Se ele sai da carga, é porque ele é uma carga positiva. Então, esse daqui é o campo elétrico.
Professor, mas a carga aqui é Q negativo. Não era para entrar? Seria para entrar se nós estivéssemos fazendo a representação do campo elétrico de Qzinho. Mas nós sempre vamos representar nessa situação o campo elétrico gerado pela carga fonte. Fonte vai fornecer tanto a força de atração, ela está puxando, quanto o campo de afastamento. Ok? Vamos fazer aqui um outro exemplo para uma melhor compreensão. Vou colocar aqui outra carga. Uma carga Qzinho. Dessa vez eu vou colocar uma carga positiva. Tá? Coloquei uma carga Qzinho positiva. O que vai acontecer aqui entre a carga fonte e a carga Qzinho positiva? Vai acontecer uma interação. Essa interação ela é de repulsão ou atração? Hein, meu querido, minha querida? É uma interação de atração ou repulsão? Isso, é uma interação de repulsão. Por que é repulsão? Porque uma carga é positiva e a outra carga também é positiva. Então, sinais iguais se repelem. Então, neste caso, representando o vetor força elétrica. O vetor força elétrica aqui, a gente percebe que é de repulsão. Então, é de afastamento. Força elétrica. Olha só, o vetor força elétrica ela é de afastamento. Está se afastando. Por que eu não coloco o vetor força elétrica aqui? Porque essa carga fonte ela é fixa, ela não pode se mover. Então, eu coloco lá. Okay? Depois, o vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico, lembrando que nós devemos analisar o campo elétrico gerado pela carga fonte, que é a carga Qzão. Como ela é uma carga positiva, então o vetor campo elétrico gerado por essa carga ele é um vetor de afastamento. Carga positiva, o campo sai, então está se afastando. Então, isso daqui é o campo elétrico da carga Qzão, gerado na carga Qzinho positiva. Tá? Então, sempre faça essa analogia. Traça aqui o tracinho relacionado do campo. Se é positivo, esse campo é de afastamento. Se é negativo, é de aproximação. No caso, é entrando na carga. Tá? Se essa carga aqui fosse negativa, o que você iria fazer? Ao invés desse campo, da seta desse campo estar se afastando, você iria colocar a seta se aproximando da carga aqui, se ela fosse negativa. E aí iria fazer novamente as analogias das forças. Se fosse negativo, Q menos com Q menos, repulsão. Então o vetor força estaria no sentido contrário. Q menos é um exemplo. Q menos com Q mais. O vetor força seria de atração. Então, fazer essa analogia. Ou então, sempre você pode fazer isso daqui. Quando a carga Qzinho for maior do que zero, olha só, a carga Qzinho aqui maior do que zero, ela é positiva. Pode ter qualquer valor, mas ela é positiva. Nessa situação, o que vai acontecer? O vetor campo e o vetor força, eles estão o quê? Na mesma direção e no mesmo sentido. Então, neste caso, quando a carga for maior do que zero, o vetor campo elétrico e força elétrica, o que eles vão ter? Tem a mesma direção e o mesmo sentido. Bom? Apagar aqui. Quando o Qzão for maior do que zero, o vetor campo elétrico
E a força elétrica tem a mesma direção e o mesmo sentido. Olha só o vetor quando a carga for maior do que zero. E quando for uma carga menor do que zero? Quando a carga for menor do que zero, cai nessa situação aqui, ó. O que está acontecendo aqui? O vetor, campo elétrico e força elétrica não tem, ou seja, tem diferentes direções e sentidos. Ó, diferentes direções e sentido. Então, o vetor, campo elétrico e força elétrica tem diferentes sentido e direção, tá? Se tiver assim se tiver a posição dos vetores na horizontal, eles vão até ter a mesma direção. Então vamos apagar aqui, vamos colocar só diferente sentido, tá? Se a carga Qzinho for menor do que zero, o vetor campo elétrico e força elétrica tem diferente sentido. Então, Qzinho menor do que zero, muda o sentido. Qzinho maior do que zero, mesmo sentido, mesma direção. Ok? Então, vamos agora aqui fazer uma interpretação de uma nova equação para o campo elétrico. Vamos pensar no seguinte, pessoal. Ó. Eu falei agora há pouco que o campo elétrico que é igual a força elétrica dividido pela carga. Então, vou só escrever aqui. Ó. O campo elétrico vai ser a força elétrica dividido pela carga. Tá? Vou apagar aqui. Vou colocar aqui. Ó. Campo elétrico é força elétrica dividido pela carga. Só que o que nós sabemos? Pessoal, nós sabemos que força elétrica é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Então, eu vou substituir. Ó, o campo elétrico vai ser força elétrica. Quem é força elétrica? Aqui, ó. A força elétrica aqui, ó. K vezes. Professor, nós não temos aqui Q1 e Q2. Nós temos carga fonte, Qzão, e carga de prova, Qzinho. Então, ao invés de Q1, eu vou colocar, ó, vezes o módulo de Qzão, que é a carga fonte, vezes o módulo de Qzinho, que é a carga de prova. Ora, se a gente for analisar aqui na equação, ó, é Q1, Q2. Q1, Q2 é uma carga e outra carga. Aqui também é um valor de uma carga, Qzão, e o valor de outra carga, Qzinho. Ficou a mesma coisa. Tá? Isso daqui dividido por quem? Pela distância ao quadrado. Quem é isso daqui que eu fiz? É força elétrica. O campo vai ser a força elétrica dividido pela carga. O campo vai ser força elétrica dividido pela carga. Então, o campo elétrico, nesse caso, vai ser igual a... O que eu posso fazer aqui? Eu posso cancelar. Como essa carga está em módulo, ela sempre vai ser positiva. Eu posso cancelar essa carga aqui, Qzinho, com essa carga Qzinho. Ó. Então, cancelando esse Qzinho, como é uma divisão, ó, por esse daqui, ó, o que eu vou ter? Vou ter que o campo elétrico vai ser igual a constante de cômodo vezes a carga Qzão dividido pela distância ao quadrado. Então, essa é uma nova equação para que a gente possa encontrar o campo elétrico. Veja que o campo elétrico nessa equação só leva em consideração o Qzão, porque vai ser Qzão nessa interpretação que vai gerar o campo elétrico. Ok? Então, professor, qual a diferença dessa equação para essa daqui? Quando é que eu vou usar uma das duas? Primeiro, essa equação aqui a gente vai usar muito quando as cargas estiverem envolvendo distâncias. Tá? Então, se a questão ela fornece uma distância e dá o valor de Qzão, você utiliza essa daqui. Lembrando que essa constante aqui ela é uma constante
que normalmente no vácuo ela é 9 vezes 10 elevado à nona. Se a questão já fornecer a força elétrica para você, aí você vem e usa essa daqui. Tá? Então, essa daqui eu tenho uma força? Tenho. Usa essa equação de campo. Eu não tenho uma força, a questão me forneceu a distância. Então, eu uso essa outra equação de campo. Tá bom? Essa daqui, a partir de agora, ela vai ser bastante utilizada. Então, esse é o fim da nossa aula. Na aula número 6, eu vou fazer alguns exemplos utilizando essa equação para que você possa compreender melhor. Tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal.